Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos iniciando mais uma semana de nossas aulas online, né? E peço que vocês continuem firmes e fortes, fazendo todas as atividades, que nós vamos conseguir passar por tudo isso. Então, gente, essa semana também está finalizando o nosso mês junino, né? O nosso mês de junho. E iniciando mais um mês, né? Nosso mês de julho. Então, para a nossa aulinha de hoje nós iremos ver língua portuguesa e produção de texto, certo? Na língua portuguesa, nós iremos estudar substantivo. Então, vamos ver a classificação, a definição de substantivo e classificações, certo? Então, para vocês poderem acompanhar no livro, vocês podem acompanhar entre as páginas 114 e 121, certo? Entre essas páginas estarão nosso conteúdo e estarão nossas atividades. Eu não sei se vocês estão observando, mas minha imagem hoje está um pouquinho menor, certo? Mas é porque para nós conseguirmos ler, para vocês conseguirem ler todos os slides, certo? Então vamos lá, vamos começar nossa aulinha de hoje. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares, como por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, como por exemplo, raiva, amor, estados, como por exemplo, alegria, tristeza, qualidades, exemplo, honestidade, sinceridade e ações. Exemplo, corrida, pescaria, entre outros, né? Existem vários substantivos. Aí nós iremos ver hoje as definições e iremos ver exemplos também, certo? Morfossíntese do substantivo. Nas ações de língua portuguesa, o substantivo em geral exerce funções diretamente relacionadas com o verbo. Atua como núcleo do sujeito, do complemento, dos complementos verbais, objeto direto ou indireto, e do agente da passiva. Pode ainda funcionar como núcleo do complemento nominal ou do oposto, como núcleo do predicado, do sujeito ou do adjetivo ou do objeto, ou como núcleo do vocativo. Também encontram-se substantivos como núcleos de adjuntos adnominais e de adjuntos adverbais, quando essas funções são desempenhadas por grupos de palavras, certo? Então, vamos ver exemplos. Nós temos vários substantivos, certo? Nós temos substantivos comum, substantivo próprio, concreto, abstrato, derivado, composto e simples. Então, a gente vamos ver a definição de cada substantivo e vamos ver exemplos. Substantivos simples são aqueles que apresentam um núcleo radical na forma da palavra, certo? Então, exemplo, homem, castelo, medo, mulher também é um substantivo simples, certo? Entre outros. Então, substantivos simples são aqueles que apresentam um núcleo, um único radical na formação da palavra, certo? Vamos ver agora o substantivo composto. São aqueles que apresentam mais de um radical na formação da palavra. Exemplo, guarda-roupa, certo? Cachorro quente, couve-flor. Então, vejam só. Roupa, um substantivo simples. Guarda-roupa, um substantivo composto, certo? Flor, um substantivo simples. Couve-flor, um substantivo composto. Então, substantivo simples é aquele que só tem um radical, certo? E o substantivo composto, que são compostos por dois radicais, ou mais, né? Dois ou mais.
guarda-roupa, cachorro-quente, couve-flor, entre outros, certo? Substantivos derivados são aqueles que se originam de qualquer outra palavra da língua portuguesa. Exemplo, porta. Um substantivo derivado de porta seria porteira. Por quê? Porque é um substantivo que vem de outra palavra, que é originado de outra palavra. Ele é derivado de outra palavra. Ele precisa de outra palavra para existir, certo? Leite. O substantivo derivado de leite. Leiteira, certo? Laranja, laranjeira, certo? Então, são substantivos derivados, aqueles que se originam de outra palavra, certo? Substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou conceitos abstratos, como os sentimentos humanos. Exemplo, homem, país, cidade, tristeza, saudade, tristeza, alegria, entre outros, né? Então, os substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou conceitos abstratos, certo? Substantivos coletivos constituem uma categoria dos substantivos comuns. Exemplo, biblioteca, alcateia, congresso. Então, vejam só, biblioteca. Vejam só, o substantivo coletivo, eles constituem uma categoria do substantivo comum. Então, um livro. Então, se eu tenho um lugar com vários livros, que é um substantivo comum, eu tenho o quê? Uma biblioteca, certo? Não é que ele vai se originar de outra palavra, não. Mas é o coletivo daquelas palavras, daquele objeto do substantivo comum, certo? Então, é o coletivo. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres particulares, únicos, entre aqueles de uma mesma espécie. Exemplo, Brasil, Paris, João, Maria. Então, gente, substantivos próprios são aqueles nomes de pessoas, nomes de cidades, certo? Exemplo, meu nome, Germânia. Então, é um substantivo próprio, certo? A cidade, o nome da cidade Gravatá, também é um substantivo próprio. Os nomes de vocês são substantivos próprios, certo? Então, são nomes de cidades, nomes de pessoas, são aqueles seres mais particulares, certo? Substantivos concretos são aqueles que designam seres que possuem uma existência autônoma, real ou imaginária. Exemplo, bruxa, fada, sapato, cavalo, Fernanda, Pedro. Então, são aqueles substantivos que têm uma existência autônoma, né? Real ou imaginária, certo? Vejam só, bruxa é um ser imaginário, né? Fada também, certo? Sapato, cavalo já é um ser real, certo? Substantivos abstratos são aqueles que nomeiam conceitos como ações, qualidades, estados, sentimentos, sensações e que não possuem uma existência independente. Exemplo, saudade, beleza, doença, certo? Então, vocês estão vendo o conceito. São aqueles que nomeiam conceito como ações, certo? Qualidades, estados, sentimentos, sensações, entre outros, certo? Vamos ver um exemplo. Assim, um substantivo pode ser classificado da seguinte forma: pedra. Eu tenho a palavra pedra. Então, pedra é um substantivo simples,
é um substantivo primitivo, é um substantivo comum e é um substantivo concreto, certo? Pedreiro, que vem de pedra, né? É uma palavra que é originada de pedra. É um substantivo simples, é um substantivo derivado, é um substantivo comum e é um substantivo concreto. Então, aqui vocês podem observar que uma única palavra pode ter várias classificações de substantivo, certo? Não é que uma palavra só vai ter um substantivo, não. Ela pode ser classificada em um ou muito mais de um substantivo, certo, gente? Então, para nossa aulinha de hoje, eu vou deixar um vídeo auxiliar também, para vocês conseguirem assimilar melhor. Por quê? Substantivo não é um conteúdo difícil, certo? Não é. Mas é complicado de assimilar. A assimilação dele é um pouquinho complicada, porque a gente confunde muito, certo? Então, eu vou deixar alguns videozinhos auxiliares também para vocês assistirem. Vocês assistem o vídeo da aula, depois vocês assistem os vídeos auxiliares antes de fazer o nosso exercício, certo? O exercício será no livro, eu irei deixar as páginas disponíveis na agenda e no caderno, certo? Então, vou deixar um exercício também disponível aqui para vocês copiarem e responderem, certo? E a nossa atividade de produção de texto será no caderno, que também vou deixar disponível para vocês copiarem e responderem, certo? Então, gente, essa foi nossa aulinha de hoje. Tenham todos um bom dia, né? Um bom início de semana, né? E vamos seguir firmes e fortes na nossa semana. Então, tchau, gente. Qualquer coisa estarei disponível no WhatsApp. Vocês podem me fazer perguntas. Também estaremos. Semana passada nós voltamos a ter nossas aulinhas de leitura e vamos continuar durante a semana. Então, hoje eu irei ligar para algumas pessoas, não sei quem ainda, certo? Mas irei ligar aleatoriamente. E durante a semana irei ligando para todo mundo. Para que no final da semana todo mundo tenha a sua aulinha de leitura, certo? Então, hoje irei ligar para algumas pessoas, amanhã irei ligar para outras, quarta-feira outras e assim sucessivamente. Certo, gente? Tchau. Qualquer dúvida podem me perguntar, podem me ligar, certo? Tchau e até amanhã.